bom dia, a paz do Senhor seja sobre a tua vida, meu querido, minha querida. Eu quero agradecer a você por ter clicado neste vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus Cristo. O objetivo deste canal é sempre levar uma mensagem de vida, de paz e de amor vindo da parte de Deus através da leitura da palavra, a Bíblia Sagrada. Porque para mim e para você e para todos nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, a sua palavra ela é pura, ela é verdadeira, ela é fiel para nos redimir, para nos auxiliar, para nos exortar a ter uma vida digna na presença de Deus e dos homens. Amém? Muito bem, vamos à mensagem e à oração de hoje. Ouça a mensagem e no final estarei orando por você e por toda a sua família. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. A expressão justiça de Deus refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante a qual ele, dentre as normas da sua justiça, leva-nos a um relacionamento correto com ele mesmo e nos liberta do poder do mal. Essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado, como o poder de Deus para a salvação que acompanha o crente. Ela se mantém nova e suficiente ainda nos dias atuais. Essa justiça de Deus é nossa mediante a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, que nós, ao lermos aqui, é que Jesus Cristo é real e ele é o objeto principal da nossa fé. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única condição que Deus requer de nós, pecador, para a sua salvação ou para a nossa salvação. Justificados gratuitamente pela redenção, que declara a palavra de Deus, vem trazendo duas expressões que nos leva a ter o mesmo sentido da salvação, que é a justificados e redenção. Esses termos, eles nos levam a uma compreensão de que a justificação e a redenção, ela se equipara com a nossa salvação. No Novo Testamento, enfatiza várias verdades no tocante à morte de Jesus Cristo em prol da humanidade. Em primeiro lugar, a sua morte foi um sacrifício que oferecia o seu próprio sangue e a sua própria vida. Em segundo lugar,
a sua morte foi vicária, porque ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem de outro, ou seja, do mundo, de todos os que creem nele. A morte de Cristo também foi substituinte, ele substituiu, Cristo padeceu a morte como a penalidade do nosso pecado, do meu pecado, do seu pecado, como nosso substituto. Ele nos substituiu naquela cruz. Foi propiciatória. A morte de Cristo em prol dos pecadores satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feito propiciação junto a Ele em nosso favor. Pela propiciação no sangue de Cristo, a santidade de Deus permaneceu imaculada e Ele pôde manifestar com toda a justiça a sua graça e amor na salvação para todo aquele que nele crê e confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deve ser enfatizado que o próprio Deus propôs Cristo como nossa propiciação. Ele não precisava ser persuadido a demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Foi expiatória, um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo pecado. Como expiação, o sacrifício visa remir a culpa, e pela morte de Cristo foram anulados a culpa e o poder do pecado, que fazem separação entre Deus e nós cristãos. Foi eficaz a morte expiatória de Cristo, e ela tem em si o poder de produzir o efeito cabal e necessário da redenção, quando esta é buscada pela fé. Eu preciso buscar pela fé para que essa morte ela tenha um efeito real em minha vida. A morte de Cristo foi vitoriosa, porque na cruz Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado, de Satanás e de suas hostes demoníacas, que mantinham o ser humano no cativeiro. Sua morte foi a vitória inicial sobre os inimigos espirituais de Deus e dos homens. Assim sendo, a morte de Cristo é redentora. Dando sua própria vida como resgate, Ele nos libertou dos inimigos que mantinham a raça humana na escravidão do pecado. Livrou-nos do pecado, livrou-nos da morte, livrou-nos de Satanás e nos libertou para servirmos a Deus em fé e amor por gratidão a tudo o que Ele fez. Então, todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo mencionados pertencem em potencial a todo ser humano, mas torna-se realidade somente para aqueles que, pela fé, aceitam Jesus Cristo e seu sacrifício redentor em lugar deles. E nisto, sabemos que a salvação em Cristo não significa que a lei perdeu o seu valor. Na realidade, a justificação pela fé confirma a lei quanto ao seu propósito e função original, mediante sua reconciliação com Deus e a obra regeneradora do Espírito Santo. O cristão
é capacitado a honrar e obedecer à lei moral de Deus. Aleluia! Que Deus maravilhoso que fez todas as coisas, criou todas as coisas e ainda possibilitou a salvação de cada um de nós, pela fé em sua palavra, pela fé e obediência ao seu propósito. Por isso, meus queridos irmãos, nós devemos estar sempre meditando nesta palavra e aprendendo ela, porque ela é que vai nos levar à salvação. Amém? Meu querido, vamos orar e interceder pela nossa família. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta manhã nós estamos aqui, neste momento nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por esta morte, por este sacrifício, por este sangue puro, porque quando olhamos para a cruz, quando olhamos para a palavra, quando deparamos-nos com a realidade de que nós somos homens, nós somos pessoas finitas e somos frágeis, somos fracos, muitas vezes nos orgulhamos, muitas vezes nos sentimos ensoberbecidos por alguma coisa que nós falamos ou fazemos ou achamos que temos. Mas quando olhamos para tudo isso, Senhor, e principalmente para a morte de Jesus Cristo naquela cruz, é que nós, ó Deus, sentimos um desejo, uma necessidade de confessar os nossos pecados, de nos consertar diante de Ti e dizer: Senhor, tem misericórdia, perdoa-nos porque vivemos no meio de uma geração tão perversa, tão má, que tem se corrompido, que tem anulado a palavra, que tem buscado, Senhor, viver em todos os caminhos, porém afastando-se do verdadeiro caminho, que é a palavra de Deus, que é a vida na presença do Senhor. Por isso, nesta manhã, neste momento, nesta hora, Pai, nesta oração nós estamos aqui apresentando a vida deste meu irmão, a vida desta minha irmã, a vida desta pessoa que tem nos acompanhado todos os dias através da oração e da meditação da Tua palavra. Oh, meu Pai, vai salvando, vai curando, vai transformando. Abre os olhos, abre o entendimento, fala conosco, Espírito Santo, nos guia, nos leva ao reconhecer a Tua palavra. Por isso nós pedimos perdão, por isso nós pedimos misericórdia. Ajude-nos, ó Deus, mesmo nesses momentos de luta, de tribulação, aumentarmos a nossa fé diante do Senhor. Coloca mais fé em nós, coloca mais temor do Senhor no nosso coração. Espírito Santo, ajude-nos a amar a Deus acima de todas as coisas. Precisamos praticar este amor por fé, por escolha, por decisão, por razão, porque esse amor é poderoso. Debaixo desse amor é que nós estamos aqui clamando a Tua graça, misericórdia, perdão e transformação de nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, olha para o meu irmão, olha para a minha irmã, olha, meu Deus, veja o que nós temos apresentado diante de Ti. Ouça a nossa oração, ouça a nossa petição. Nós viemos pedir por nossos familiares, viemos pedir por nossos amigos, pedir pelas pessoas que moram ao nosso lado. Meu Deus, meu Pai, a Tua palavra diz que devemos buscar ajudar primeiro os da casa e depois as demais pessoas. Por isso, meu Pai, ajuda-nos a estar sendo testemunhas do Senhor em nosso lar, em nossa família. Oramos para que os nossos filhos sejam libertos, sejam alcançados pela graça redentora de Cristo Jesus. Oramos para que os nossos familiares sejam curados, se estão passando por algum momento de enfermidade, estão, ó Deus, passando por algum tratamento. Nós declaramos a cura, que apesar de estar fazendo exames, consultando os médicos, tudo isso é para glorificar o Teu nome e que todo diagnóstico que acontecer seja para a Tua glória. Mas mesmo assim nós declaramos que a medicação surtirá efeito, os médicos encaminharão de uma forma correta, o
tratamento surtirá um efeito curador, reparador e sarador na vida de cada um. Oramos, ó Deus, pela dispensa, pela casa, pelo sustento, pelo alimento, pelo trabalho de cada um. Abre portas de emprego, Senhor, aquele que está precisando. Mostra uma saída, Senhor, aquele que está buscando um solucionamento em alguma questão. Mas tudo isso que nós pedimos é debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, sei que muitos poderíamos falar, pedir, mas somente o Senhor é quem tem o poder e a capacidade de nos responder da forma que seja conforme a Tua vontade. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha todos os dias, leia a palavra de Deus. Esta palavra, ela vai te levar a ter uma consciência, vai te levar a uma libertação, vai te levar a ter um entendimento. Você vai passar a compreender muitas coisas. Passe a orar esta palavra, a declarar as promessas em sua vida, mas creia que em cada promessa, em cada bênção de Deus, existe uma renúncia, existe algo que devemos abrir mão para que se cumpra em nós a vontade de Deus. Quando nós nos convertemos ao Senhor, temos que abrir mão do nosso caminho, da nossa vontade e deixar que a vontade de Deus seja maior em nossa vida. Amém? Leia, creia, pratique e viva. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fica na paz e Deus te abençoe.